Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Centro Veterinário Walter Godoy, Odontologia Lauda, Psicóloga Janaína Paroli e Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Voltamos com o Giornale. A entrevistada do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é Lauren Pires da Fonseca, que atua como psicóloga clínica desde julho de 1994. É reconhecida por sua expertise em diferentes segmentos da psicologia, integrando sua prática clínica com avaliações psicológicas e atuação nos campos jurídicos e de segurança pública. Sua abordagem sistêmica e multidisciplinar fez dela uma profissional de referência em sua área. Mestranda em Psicologia Clínica e do Aconselhamento pela Faculdade Autônoma de Lisboa, Luís Camões. Pós-graduada em Psicologia Clínica, ênfase em avaliação psicológica. Pós-graduada em Psicologia Jurídica, especialista em Psicologia do Trânsito. Formada em Terapia Familiar e de Casal Sistêmica, credenciada pela Polícia Federal desde 2004 para registro e porte de arma de fogo. Ministrou aulas no curso de comissários de voo pela ANAC. Estou honrada com a sua presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por prestigiar o Giornale e poder compartilhar seus amplos conhecimentos na área da psicologia, especialmente dando continuidade ao bloco direito de hoje, que tratou sobre porte de armas. Então, neste bloco, nós vamos elucidar sobre a avaliação psicológica para o porte de armas. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Lauren Pires da Fonseca. Então, uma boa tarde a todos, ouvintes e telespectadores. É uma honra, é uma satisfação receber o convite da Giovana para estar aqui, então, conversando com você, né, e trazer um pouquinho da avaliação psicológica. Muito obrigada. Mas antes de nós adentrarmos neste assunto em específico, vamos falar das suas áreas de atuação. Você é uma psicóloga que atua em várias frentes. Gostaria que você nos falasse de uma forma geral sobre todas as áreas em que você atua. Eu me formei em 1994 e desde então, a partir desse momento, comecei a atuar na área de avaliação psicológica em contextos diferentes. Comecei a atuar no trânsito em 97, em 98 comecei a atuar na área de avaliação psicológica na Polícia Civil. Fiz uma formação em terapia de família e casal, então comecei a atuar na área clínica, atendendo crianças, adolescentes, casais, família. Também atuando na área de avaliação psicológica, na área jurídica. Então, desde lá, a gente tem aí uma trajetória de alguns anos, né, para aproximadamente 31 anos. Você é bastante estudiosa, com certeza. Né? Gosto de enfrentar desafios e eu acho que todo profissional ele deve, né, seguir em contínuo estudo e aprimoramento. Sim, uma psicóloga multifacetada. Você atua como psicóloga clínica e com avaliação psicológica nos mais diversos contextos. Né? E essa visão ampla mostra como a psicologia ela é abrangente, se adapta às necessidades das pessoas, né, da sociedade, atua de forma integrada com a sociedade. Bem, certamente que você está sempre com a agenda cheia, né? Agenda cheia e também nós estamos constantemente estudando e nos aprimorando. Então, enfrentei mais um desafio que foi, por último, agora esse mestrado em Psicologia Clínica e do Aconselhamento em Portugal, em Lisboa, algo que eu já vinha me preparando no decorrer desses anos. Então, acho que todo profissional deve buscar esse aprimoramento.
Então a gente procura dar o melhor também para os clientes que nos procuram. Com certeza, é o retorno para a sociedade de toda a sua formação. E essa projeção aí, esse mestrado em Lisboa, né, certamente veio para agregar muito à profissão. Né? Bem, hoje vamos aprofundar então sobre a avaliação psicológica para a concessão do porte de armas, que é uma avaliação compulsória, ou seja, obrigatória. Como é realizada essa avaliação? Então, Giovana, a avaliação psicológica no decorrer dos anos, a gente observa algumas mudanças. Em 99, nós começamos a atuar pela Polícia Civil fazendo avaliação para porte de arma. Em final de 2003, houve a mudança na legislação, então passou o controle das armas para a Polícia Federal. E já temos 20 anos aí de avaliação para arma de fogo pela Polícia Federal. Então, nesses 20 anos houve algumas mudanças, né? E que essas mudanças devem ser bem-vindas no sentido de que procura dar um retorno para a sociedade. Claro. Desde 1999 você atua como psicóloga avaliadora para porte de arma de fogo. Lá em 99 nós fazíamos avaliação psicológica para somente porte de arma de fogo. Não existia avaliação psicológica para registro, para concessão do registro, para CRs, né, que são aquelas pessoas que têm a arma como colecionador, atirador. Então era somente para porte de arma. E em final ali de 2003 para 2004 que começou então as avaliações para todos, para registro, para porte, para CAC. Então houve uma mudança nesse sentido. Sim, evoluiu. Evoluiu. E o objetivo, então, da avaliação é determinar se o indivíduo apresenta condições psicológicas possíveis, né, coerentes para portar uma arma. Estabilidade emocional? Sim, a Polícia Federal preconiza, assim, o Departamento da Psicologia da Polícia Federal em Brasília, tem as psicólogas, e lá então existe, né, uma determinação de quais os testes os profissionais têm que utilizar, que tipo de teste nós podemos utilizar. Testes científicos, pesquisados e validados aqui no Brasil, que procuram investigar questões relacionadas à capacidade atencional, então atenção concentrada, atenção difusa, a questão da memória, né, características da personalidade, que deve então o profissional usar um teste expressivo e um teste projetivo, a entrevista que deve ser semi-estruturada. Através dessa entrevista a gente pode identificar alguns possíveis traços de psicopatologia. Então a avaliação psicológica ela é vista não só como a aplicação dos testes, né? Mas ela é um conjunto, a aplicação dos testes, a entrevista e contextualizar aquele sujeito. Então a gente procura identificar traços de personalidade, claro, como agressividade, impulsividade, controle emocional, ansiedade, para que então a pessoa possa preencher esses critérios para dizer essa pessoa está apta ou não está apta para portar arma de fogo. E é analisado então o histórico de vida da pessoa e também a motivação do candidato para o porte. Isso. O que o motiva a adquirir? Então, na entrevista, a gente procura identificar assim, o histórico dessa pessoa, desse indivíduo que nos chega. Também, através da entrevista, como eu lhe disse, né, buscar os aspectos psicopatológicos. Então, é um conjunto de informações, claro, né, que nós precisamos identificar nesse momento, porque a avaliação psicológica ela é feita somente no momento. Né? Por exemplo, tu não vais marcar 2, 3 entrevistas com a pessoa. É naquele momento que ela vem, então só uma sessão. É uma sessão que define se ela poderá portar a arma ou não. Exatamente. Né? Então nós estamos falando do cidadão que ele precisa apresentar um comportamento adequado para lidar com a responsabilidade de portar uma arma de fogo. Sim, sim. Que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, com certeza. Né? Então nós temos aí as características, o perfil, né? E temos aquele perfil que indica então que esse sujeito tem capacidade, tem condições, assim como tem também aspectos impeditivos,
né, como uma agressividade alta, uma impulsividade, a pessoa não apresentar um controle emocional. Sim. Então, esses seriam aspectos impeditivos para essa pessoa portar arma de fogo. E nas suas avaliações existem reprovações? Sim, existem Acontece? reprovações. Sim, com certeza, né? A gente fala também na questão da pessoa civil, né, que vem para buscar avaliação psicológica para arma. Mas também, por exemplo, a gente tem aí policiais militares que precisam, se quiserem seguir portando arma de fogo, eles têm que passar por avaliação. Por avaliação. Então, o pessoal da Brigada Militar, Claro. né, do Exército, das Forças Armadas. Então, eles passam por uma avaliação psicológica. Às vezes, a ideia de que a pessoa tenha de que ela vai vir fazer a avaliação, pagou o valor da taxa da avaliação e que ela está apta, Que está apta. né? Então... E não é bem assim. Não é bem assim. E quais os critérios, então, que a Polícia Federal está preconizando para o credenciamento das psicólogas que avaliam sobre porte de armas, né? Porque é preciso, então, um critério. Sim. Giovana, eu me credenciei em final de 2003 para 2004 pela Polícia Federal. O que é observado, né? A questão da sala, da luminosidade, né? As psicólogas, elas vinham, né, digamos assim, no Rio Grande do Sul e percorriam as cidades, as psicólogas da Polícia Federal. Então, ali era analisado o ambiente, o espaço, a luminosidade, era feita uma prova, digamos assim, com a psicóloga, né, que tinha esse interesse em se credenciar, para ver se essa profissional tinha, digamos assim, o domínio sobre o material, sobre os testes, para serem utilizados. Sim. Então, a questão da sala, do espaço físico, né? Claro. O profissional tem que oferecer esse espaço físico adequado para avaliação psicológica. E registro profissional, evidentemente. O registro, capacitação estar específica, né? Conhecimento da legislação e das normas que norteiam as questões. Estar em dia, né, com o seu conselho de psicologia, não estar respondendo processo ético disciplinar. A questão ética é muito importante. A questão agora os antecedentes ali, que fala da justiça criminal, estar tudo em dia com essas certidões. E o profissional comprovar que tem experiência com a avaliação psicológica, com os testes que são solicitados. A utilização de instrumentos, né, validados, testes atualizados, que comprovem a possibilidade ou não. O profissional, né, Giovana, ele só pode utilizar, o psicólogo, testes que sejam validados por pesquisa científica aqui no Brasil, que estejam favoráveis pela SATEPS. Perfeito. Então é bastante rigorosa também toda essa atenção, né, para quem avalia, não é? Sobretudo, a Polícia Federal ela busca assegurar que esses profissionais tenham a qualificação necessária para avaliar. Exatamente. Né, e de tempo em cidadãos. tempo, Giovana, o profissional também é fiscalizado, né? Porque, por exemplo, você fez um credenciamento, então esse credenciamento, de tempo em tempo, se renova o credenciamento. E a partir do momento que é renovado, o profissional vai passar por uma fiscalização também para ver se estava com o material adequado, utilizando os testes que eram, digamos assim, preconizados pela portaria. Então, de tempo em tempo, a gente sofre essa fiscalização. Então vocês também são fiscalizados nesse sentido, de tempos em tempos. Somos fiscalizadas pelo Departamento da Polícia Federal, por um órgão público, e pelos profissionais da Polícia Federal, pelos psicólogos. E são fiscalizadas também, como você falou, as avaliações, né, liberadas pelas psicólogas. Isso. Que é um teste de fogo. Isso, sim. Por isso a importância do profissional estar atualizado com as ferramentas, porque os testes psicológicos, eles são uma ferramenta de uso exclusivo do psicólogo. Claro. Importância da fiscalização garante a segurança pública, né? Segurança para si, né, para aquela pessoa que está fazendo essa avaliação, para a família, né, porque, bom, a pessoa está apresentando condições psicológicas naquele momento, então ela não representa um risco para si, para quem está ao seu entorno e para a sociedade, né, por isso que também, de tempo em tempo, essa pessoa precisa passar por uma nova avaliação. Claro.
até porque laudos mal elaborados, né, podem resultar na concessão indevida de porte de armas. Isso. E até porque a condição psicológica, Giovana, das pessoas, ela modifica. Ela pode alterar. Por exemplo, você faz uma avaliação, digamos, nós estamos em 2024, você fez lá em 2022, e durante esse período, né, de 2 anos, pode ter acontecido algum evento estressor e a pessoa desencadear algum transtorno de personalidade, uma depressão. Então, por isso a importância de que essa pessoa, de tempo em tempo, passe por uma nova avaliação psicológica. Sim, até mesmo um óbito familiar, uma enfermidade, então tudo isso altera, Com certeza, as questões psicológicas do ser humano. E, então a confiança nessa avaliação psicológica depende da integridade dos profissionais envolvidos, assim como você, né, que trabalha com extrema seriedade. Já fica o convite para você retornar em outras edições, para continuarmos falando sobre este assunto, da mesma forma que no Bloco Direito também me disponibilizei para continuarmos a falar, porque é tão abrangente, não é? E que não podemos falar aqui em 15 minutos sobre tudo que diz respeito a essas questões tão relevantes. Sim. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios e seus esclarecimentos, que certamente foram de muito valor, né, de grande contribuição para quem assiste o Jornal. Agradeço a sua disponibilidade e presença. Volte sempre. Muito obrigada. Na sequência, no Bloco Cultura, vamos receber o empresário Clairton Irã de Oliveira. Volto já.